Senador, nós estamos falando de obras, falamos da UniOeste, falamos das universidades estadual. E eu vou fazer uma pergunta que eu vi no horário eleitoral, o senhor falando da educação. O que a educação e os projetos que o senhor tem para a educação pode dar uma reviravolta neste ensino e no conhecimento para os filhos do Paraná que aí estão? Olha, é bom que você me permite dizer que antes de ser senador e ser governador, fui deputado federal e fui o autor da lei que aposentou o professor mais cedo. Aposentadoria especial do professor aos 25 anos e a do professor aos 30 anos. Isso ainda como deputado federal. No governo do Paraná, os avanços pedagógicos foram reconhecidos nacionalmente, né? Ciclo básico e outros avanços. E o ensino integral, que ainda era pouco comentado à época, foi implantado no nosso governo, atendendo cerca de 130 mil crianças em escolas da periferia, que permaneciam na escola o tempo integral. Além disso, a gratuidade das universidades estaduais, que nos referimos, foi o primeiro governo a pagar o piso salarial de 3 salários mínimos, né? Hoje se discute aí R$900 de piso e houve um ADIM, inclusive, para impedir que o Estado tivesse que pagar esse piso de 900. No meu governo, nós pagamos os 3 salários. Já no final da campanha de 86, o governador João Elísio, eu liguei para ele depois de um comício e disse, olha, a eleição está ganha, as pesquisas indicam isso, eu quero pagar o salário de 3 de piso, não é, para os professores, então mande, por favor, um projeto à Assembleia instituindo para vigorar no meu governo, no próximo ano. E ele encaminhou e nós pagamos os 3 salários de piso. E a Fundação Carlos Chagas, que avaliava o desempenho do ensino público no país, considerava naquela época o ensino público do Paraná o melhor do Brasil. Eu tenho que dizer essas coisas porque já são 23 anos, né, do término do meu governo. Terminou no dia 15 de março de 91. Então muita gente não conhece isso, não sabe disso ou se esqueceu. Em relação ao mandato, agora recentemente, aliás, antes disso, já ainda no final do governo Lula, eu apresentei uma proposta que alterou a sistemática do salário educação. Isso aumentou em 120% os recursos para os municípios brasileiros. Agora eu recebo um relatório da Confederação Nacional dos Municípios que diz o seguinte, de 2004 a 2012, isso representou para os municípios do Paraná um acréscimo de R$1 bilhão e 600 milhões para a manutenção do ensino fundamental nos municípios. E para o Brasil, 27 bilhões de reais nesse período. Agora eu fui relator do Plano Nacional de Educação, um plano para 10 anos, com 20 metas. Este plano chegou ao Senado com alterações promovidas pela Câmara, mas com a mão pesada do governo. Eu apresentei 101 alterações à proposta do governo. 50 delas foram acolhidas pelo Congresso, melhorando a proposta do governo. E o aspecto especial foi a valorização dos professores. Está lá no plano. O professor, até o 5º ano de execução dessas metas, terá que ter salário equivalente a profissionais com cursos superiores semelhantes. Portanto, dentista, médico, advogado, agrônomo, etc. O professor terá salário equivalente. Isto vai depender do próximo presidente da República. Porque uma das alterações que propus e não foi acolhida era essencial, que estabelecia a responsabilidade educacional. Como temos a responsabilidade fiscal, a responsabilidade educacional. Ou seja, os agentes públicos que não cumprissem as metas estabelecidas, penalizados. Isto o governo não admitiu. Mas essa equiparação salarial de médicos, engenheiros, até porque o professor, que é o que ensina o médico, que ensina o engenheiro, e eles ganham mais. Mas essa equiparação não quebra o país, principalmente nos municípios? Não, aí há um problema, que também não houve acolhida. Por isso que eu digo que é um plano de intenções, mais um plano promessa, não é?
Por quê? Porque não há a responsabilização na eventualidade de não se cumprir as metas. E a lei de responsabilidade fiscal impede estados e municípios de ultrapassarem o limite de gastos com o pessoal. Isso. Exatamente. Por isso, a minha proposta é que o Executivo deveria encaminhar, dentro de um prazo de 120 dias, uma proposta regulamentando esta situação. Quem sabe excluindo os professores do limite prudencial. E é claro, com os recursos que virão para a educação, são 10% do PIB. O plano fixa 10%, hoje é a metade. Então nós teríamos sim dinheiro para pagar professor, se nós aplicarmos os 10% do produto interno bruto, nós temos dinheiro. Na educação? Exatamente, na educação. Mas não só na educação, senador. Deixa eu lhe perguntar uma coisa em cima desse assunto. Ocorre que isso também não ficou estabelecido como imposição. Então, eu não acredito que isso seja respeitado nesse período. Vamos ficar na dependência do presidente da República. Mas não só para a educação, senador. Me parece que o problema do Brasil não é falta de dinheiro. Estou errado? Não, não está errado. O Banco Mundial fez um estudo e comprovou. O problema de saúde no Brasil não é falta de dinheiro, é falta de competência administrativa, gerenciamento, de organização, planejamento e excesso de corrupção. Porque, veja, roubam em todas as áreas. Agora, roubar na área de saúde é crime duas vezes, né? Dois crimes. É o crime de roubo e o crime de assassinato. Porque tem gente que morre por falta de dinheiro nos hospitais. Então, é evidente que se nós aplicarmos corretamente os recursos na área da saúde, nós não teremos esse caos. Mas o governo também, federal, não assume a sua parte. Porque nós temos governo estadual, 12% da receita em saúde, governo municipal, 15% da sua receita em saúde. E caberia ao governo federal aplicar 10% da sua receita. E o governo federal não admitiu até hoje assumir essa responsabilidade e ele é, portanto, o grande responsável pelo caos. Ele é responsável, cúmplice pela omissão ou por cumplicidade, ele é responsável pela incompetência, pela corrupção e pelo caos que há na saúde pública brasileira, o governo federal.